Nessa 70ª edição, nós vamos falar sobre propaganda eleitoral e o papel das mídias sociais. Lembro que a Quinta Jurídica tem o apoio da ACJUF, Ecocil, Cicobi e TV Assembleia Rio Grande do Norte. Dr. Marco Bruno, que é juiz federal desde o ano de 2002, mestre em Direito pela UFRN, doutor em Direito pela UFPE, professor adjunto da UFRN, coordenador do IBET em Natal, diretor do Núcleo da Escola da Magistratura Federal no Rio Grande do Norte e juiz coordenador da propaganda eleitoral no Rio Grande do Norte. Na informalidade, Michel já deve ter percebido que o propósito do evento é ser bastante informal. Ele, no início, sempre foi muito divertido. Né? No início a gente ocupava realmente a mesa, mas depois houve a ideia de a gente fazer, né, uma espécie de talk show, um debate, um bate-papo mais próximo. Nós tivemos no início do ano passado, desse ano, né, no início do ano passado, um evento desse sobre a PEC das domésticas, que ficou lotado de gente querendo saber da juíza do trabalho, o que é que podia, o que é que não podia. Uma senhora ali atrás ficou revoltada porque dependia da senhora que trabalhava na casa dela, da companhia, uma pessoa sozinha, interrompeu a palestra, foi chamada ao palco, palestrou junto com a juíza. Né? Realmente a gente mantém esse clima de informalidade justamente para que o evento seja mais interessante, atraia o público e deixe o palestrante mais à vontade. Né? E eu sei que não deve ser, como mesmo a senhora disse, não deve ser muito comum, foi um pouco diferente, mas espero que tenha gostado, né? Sua presença para a gente aqui é uma alegria. Vou propagandear isso o Brasil afora. Olha, agora eu só quero aparecer em sofá. Exatamente. Não quero mais trabalhar. Como aconteceu, não esqueça da parte importante, como aconteceu no Rio Grande do Norte. Né? Vamos prestigiar, né? Vamos prestigiar. Mas, ministro, eu queria... No leading case, no Rio Grande do Norte, no leading case. Como aconteceu no Rio Grande do Norte, aquele local marcante, vizinho ao Ceará, né, onde a senhora tem parentes. Mas, ministro, eu queria lhe agradecer pela presença. Eu sei da dificuldade que foi de agenda, né? Renato me falou que... E eu sei, né, até como magistrado eleitoral, que o período não é o mais favorável para se ausentar de Brasília, mas para a gente é importante, né, a gente ter realmente a visão, até de certo modo privilegiada daquilo que o TSE está desenvolvendo nesse período, poder debater, né, trocar ideias, né, sabendo que vem com uma fonte segura, né, que pode até gerar uma estabilidade. Né, um bate-papo desse, né, que termina chegando ao Tribunal Regional Eleitoral, gera uma estabilidade na nossa própria jurisprudência local, uma tentativa, né, de se adaptar ao que o TSE também já está começando a decidir. Né, porque apesar da facilidade de comunicação, e é que falo muito da facilidade de comunicação no dia de hoje, né, nós estamos vivendo um mundo de muita proximidade, né, com muita proximidade. Se eu pensar direitinho, a internet hoje seria uma espécie de sucessora da própria roda, né, porque nós começamos a nos aproximar pelo transporte, né, e hoje nós nos aproximamos pelo meio de comunicação. Então a internet ela tem esse quê também de um elemento muito marcante na história da humanidade, porque a discussão é muito relevante. É muito relevante. E apesar disso, as informações de Brasília, mesmo com a sessão sendo transmitida, né, ao vivo na TV Justiça, não chegam com a mesma rapidez, né, com a compreensão de vida dos fatos, como aconteceu aqui. Então, realmente é muito importante a gente ter a oportunidade, né, de debater com a senhora. E eu fico muito feliz porque eu compartilho da mesma visão, né, em termos de exercício da liberdade de expressão na área eleitoral. E até uma coisa curiosa, que eu tenho meio que fama de ser um juiz um tanto rigoroso, né, mas injusta, né, é muito atrevimento. De qualquer forma, eu tenho fama de ser um juiz um tanto rigoroso, mas quando eu era juiz titular do TRE e chegou nesse momento de propaganda, as pessoas começaram a se surpreender porque eu ficava sempre vencido, entendendo que não havia configuração de propaganda eleitoral antecipada. Não tem mesmo, hoje é sexta, né? Não tem mesmo obsessão do TRE, e eu fiquei vencido no caso de propaganda eleitoral antecipada. Aqui era uma alegação de uso indevido da propaganda partidária. Nós comentamos no almoço, né? O uso indevido da propaganda partidária por um candidato aqui. Eu disse, olha, eu não sei se foi a melhor mensagem que eu poderia transmitir à população, de certo modo até um pouco pobre de conteúdo, mas não é ilícito. Né? Não é ilícito. Eu fico pensando se a Corte de repente não
não termina projetando o preconceito que tem em relação à própria propaganda partidária para caracterizar uma manifestação dessa propaganda eleitoral, visualizando aquilo, né, achando que é uma perda de tempo, né, e termina se inclinando a entender que é a propaganda eleitoral. E aí, né, a experiência... Entenderam que era propaganda antecipada? Entenderam, eu fiquei vencido entendendo que 36, do 35, do 45. Exatamente. E eu... Vai ser reforma? Ou seja, eu tinha razão. Voto vencido de hoje, voto vencedor de amanhã, tá vendo? A impressão que me dá, e eu não tenho a mesma militância na área eleitoral, porque eu só atuo na área eleitoral como sou chamado, não tenho, né, a militância que os senhores têm histórica na área, né, mas a impressão que me dá é que o direito eleitoral termina se ocupando, dessa dinâmica que foi mencionada até pela experiência por vocês, termina se ocupando muito daquilo que é necessário, né, com tanta coisa necessária para se ocupar do direito eleitoral. Nós temos aqui mais de 20 cassações de prefeito no nosso Estado por corrupção eleitoral, e corrupção eleitoral é algo que precisa ser fortemente combatido, e não há tempo de julgar por conta de uma mensagem, né, uma página da internet, exatamente, ocupando, e aí convenhamos, ocupando o tempo de ministros, né, ocupando o tempo de ministros com isso, como se fosse uma coisa realmente relevante, que não é. Então, realmente, eu tenho essa visão. Para mim, me parece que, mesmo em propaganda eleitoral, né, o correto é a intervenção mínima, porém, se você detecta realmente uma violação à propaganda, aplique a pena de acordo com a gravidade que você identifica no ilícito, né? E a experiência mostra, né, que se é muito detalhista na apreciação dos ilícitos, mas a sanção é muito baixa. Quer dizer, meio que houvesse, meio que uma espécie de banalização, né, da própria previsão legislativa, né? E isso a gente vê realmente em todas as áreas. Então, eu fico muito feliz em ouvir, como eu sou, aquela revista Análise Jurídica tende a qualificar os juízes como legalistas, doutrinadores e jurisprudencialistas, né? Eu não sei se estou correto, mas me qualifico como jurisprudencialista. Então é bom ouvir, porque se eu já vinha decidindo dessa forma, né, agora tenho um respaldo jurisprudencial, né, para continuar, né, acompanhando a eminente relatora. Estou com meus caderninhos aqui. Já estou. Não Não sabe a senhora que eu já fotografei tudo aqui, se for sabendo tudo que tem aí, né? E nesse sentido, eu até acho que a legislação termina sendo desnecessariamente detalhista em relação à propaganda. Eu, particularmente, recentemente, uma decisão, teci considerações a respeito disso, eu acho que nem devia haver essa proibição da propaganda eleitoral antecipada. Era para o debate político estar acontecendo, como, aliás, está, né? Então, termina sendo uma grande hipocrisia, a previsão de inúmeras restrições à liberdade de expressão que não são observadas. E não são observadas justamente porque não há como serem observadas, né? E, no final das contas, o que me parece é que a Justiça Eleitoral quer oferecer uma resposta, por isso fixa multas muito pequenas para dizer: eu atendi, porém, não quero interferir no debate político, quando, na verdade, essa multa tem por objetivo interferir no debate político, né? Pelo menos nesse momento. Então, se lembre que você está na TV Assembleia e na TV Câmara, né? Porque a Quinta Jurídica é transmitida por 2 canais de televisão, então fale sempre ao microfone. E quem reclama é exatamente o responsável pelo processo substantivo legislativo. Ele produz a norma e ele reclama da norma. Que deveria, o Estado deveria ser... É como se, eu não sei se é mesmo que na locomotiva, o exemplo da locomotiva carteiria, é como se no processo legislativo, né, aquilo ali andasse, né, e de alguma forma estimulasse a adesão àquelas novas regras, porque será editada uma nova reforma e depois não se pensa que na interpretação o resultado não será o melhor, né? O resultado não será o melhor. Essa é a minha impressão, né? Eu digo que fico muito constrangido quando aplico uma multa em propaganda eleitoral antecipada. De fato, fico constrangido, porque eu penso que todo mundo era para estar livremente se manifestando. Agora, como eu devo obediência à lei,
né? Não sou eu que escolho, né, o que deve ser feito, então aplico a lei, né, de acordo com o que penso deva ser extraído, né, em termos de sentido. Né? E aí, em relação à internet, me parece que a internet até reforça esse meu argumento. Porque se nós estamos vivendo essa hipocrisia, mesmo se considerarmos, né, a forma antiga de se fazer política, né, aqui, com maior razão, porque a internet é incontrolável. Né? É incontrolável. Eu já respondi já participei de várias entrevistas, desde que fui designado juiz auxiliar para essas eleições. Né? A primeira pergunta que me fazem: a Justiça Eleitoral está preparada? Não tem uma estrutura própria? Eu disse: a do Rio Grande do Norte não tem como ter uma estrutura própria só para fiscalizar a internet. Até porque o céu é o limite. Né? Imagina uma propaganda eleitoral hospedada no site do Cazaquistão, né? e sobre a eleição do Rio Grande do Norte. Lá vai o TRE do Rio Grande do Norte ficar, né, não sei com que robô no Google, né, identificando os nomes dos candidatos, né, que estão no pleito. Né? Imagine. Então não é fácil. Há uma estrutura, claro, para a propaganda, né, para a fiscalização da propaganda, como ocorre em todas as eleições, né, e a Justiça Eleitoral, de alguma forma, meio que se planeja para isso, vai se planejar, fará um acompanhamento, claro, também da propaganda feita em ambiente virtual. Não haverá uma estrutura, naturalmente, para isso. E por isso a Justiça Eleitoral precisará contar, né, com o auxílio da própria população, né, no sentido de identificar onde está havendo ilícitos. E aí, os ilícitos reais, eu também fiquei muito feliz com as menções, né, de ambos. Nesse ponto, é interessante que o ministro Gilson Dipp, naquele primeiro julgamento de Twitter, ele falou uma questão muito interessante. Olha, quando a gente trata aqui de propagandas em redes sociais, é totalmente diferente daquelas propagandas tradicionais que a Justiça Eleitoral buscava coibir, porque aqui é uma interação. O cidadão, o eleitor, ele vai atrás daquela informação. Ele interage, ele fica ali, ele está buscando. Totalmente diferente de um outdoor que está no meio da rua, você não tem interação, você passa, você é obrigado a ver aquilo. Das faixas, de tudo. É absolutamente distinto. E nós temos que aceitar isso. É isso que eu tentei falar aqui no começo. Que nós vivemos um novo paradigma de relações sociais. Hoje as pessoas se relacionam de uma forma distinta, de uma forma diferente do que se relacionava há 4 anos atrás, há 8 anos atrás. Nós tivemos uma modificação. A evolução da propaganda eleitoral, ela tem uma caracterização que antes eram os grandes comícios e as passeadas. Surgiu a TV e a mídia eletrônica. Essa mídia sufoca os comícios e as passeadas. Você passa a ter a mídia eletrônica. Hoje, a tendência é essa mídia eletrônica se fragilizar diante da rede social, da mídia social e desse volume. Já são 76 bilhões de brasileiros que se comunicam ativamente dentro dessa rede social. Então a tendência vai ser exatamente essa passagem de avanço social nessa caracterização que nós estamos tendo de peculiaridade do direito eleitoral. Eu recebi recentemente uma foto pelo WhatsApp, né, muito interessante, em que era um grupo de japoneses aguardando um metrô, uma estação, todos eles, era coisa com mais 100 pessoas, todos eles estavam no celular. Então as pessoas, a interação que as pessoas têm no ambiente virtual hoje é algo que precisa ser considerado. E não há como se controlar esse tipo de interação. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com todos. Isso aconteceu comigo outro dia. Estava numa mesa, minha família, almoçando, e nós tentamos conversar e cada um com seu celular. Aí teve uma hora que eu chamava minha irmã Lúcia, e ela manda. Aí eu peguei, de brincadeira, mandei uma mensagem para ela. Ô Lúcia, por favor, isso, e falei o que eu estava querendo falar pessoalmente. Aí ela levantou e disse: ué, Luciana, por que você não me pergunta? Eu estou tentando falar com você, mas eu estou conseguindo. A competição com o celular está difícil. Então eu mandei uma mensagem. Está vendo como você me respondeu agora? Eu estava falando e você não me respondia. Então é isso. Essas mídias sociais é isso. Agora, outra pergunta interessante, aqui tem, como não, na plateia não são só advogados, o conceito de rede social. O que vem a ser rede social? Porque a lei, a 9.504, no 57, parágrafo 2º, eu acho, fala
quando trata do capítulo do que é permitido em propagandas na internet, redes sociais. O que vem a ser rede social? O WhatsApp é rede social? Eu acho que sim, mas tem o conceito de rede social, a gente pode ir lá no Aurélio para saber o que é rede social? Não tem. A cada instante se inventa uma nova forma de comunicação. Antigamente era Orkut, Facebook, hoje o WhatsApp, todo mundo se comunica por WhatsApp. Antes desses outros, teve um outro agora que eu não me lembro o nome. Enfim, essa nova forma de comunicação. Isso a ciência política já vem tentando analisar há um tempo, né? O Manuel Castells, o Wikidec falam do mundo em rede, né? E esse mundo em rede agora está expresso realmente com relações humanas com muito mais, de uma forma muito mais palpável, né? Quando a gente lia as obras, né? A gente tinha, não, porque a globalização, etc. As empresas, né? Se fala também do próprio crime organizado, mas agora a gente vive realmente em rede, né? E a gente percebe quando faz um grupo daqueles, né? No WhatsApp, por exemplo, né? Então, eu vou trazer aqui algumas observações, talvez um pouco mais dogmáticas sobre o tema, né? Após essas considerações que teci. Né? Primeiro, em relação à propaganda, me foi feita uma pergunta por um jornalista há pouco, ainda lá no gabinete, né? Me perguntou se havia uma regulamentação específica sobre redes sociais. Me parece que ele também me fez essa pergunta, né? E aí a resposta também é não há uma regulamentação específica. Então, como é que vai funcionar? Na verdade, a lei eleitoral vai trazer uma regulamentação geral para a propaganda, que vai se aplicar à rede social, né, como também uma regulamentação específica da internet, que vai se aplicar à rede social. De modo que, basicamente, o que ocorre? Como nós temos um período de propaganda eleitoral vedada, que é esse período agora, né, será considerada propaganda eleitoral extemporânea, a rede social não pode ser usada para propaganda. Né? A propaganda é qualificada como propaganda, e aí faço referência ao trinômio a que se referiu a ministra. Então não vai poder vir, né, realmente uma postagem na rede social que atenda esse trinômio. Até um deputado me perguntou, porque disse que tem feito uso normalmente de redes sociais para divulgar o mandato, estava preocupado com isso, né? Que estava preocupado com isso porque alguém de jurídico teria dito que seria mais interessante que ele parasse. Eu disse, bem, não posso falar pelos outros, não posso falar pela corte, mas a princípio, se você está só divulgando o seu mandato, eu não vejo realmente problema. Só tome cuidado com o que você vai dizer na propaganda, mas se conseguimos aprovar tal projeto de lei na Assembleia, na Câmara, etc., não há realmente problema, desde que seja uma mera divulgação do mandato. Ainda que você envie, né, via WhatsApp. Essa questão é muito interessante, porque se nós levarmos isso a ferro e fogo, o país para a cada 2 anos. Porque nós temos eleições de 2 em 2 anos, né? Eleições municipais e eleições gerais. Se nós levarmos a ferro e fogo no sentido de que nada pode ser divulgado, se ele divulgar os feitos dele, do seu exercício, do exercício do seu mandato, se isso vai ser considerado propaganda, acabou. De 2 em 2 anos ninguém pode divulgar mais nada. Você não pode falar o que você fez, o que você deixou de fazer. Você não pode divulgar uma lei que foi aprovada. Você não pode levar ao conhecimento dos seus eleitores algo que foi realizado, uma grande conquista. E em relação a isso, nós julgamos um caso interessante, agora há pouco, que era, frente às eleições de 2012, um então deputado, no começo do ano, em janeiro, fevereiro, não me lembro qual era o estado, ele sempre fazia umas caravanas no seu estado para levar o conhecimento da população, o que ele estava fazendo, quais eram as necessidades daquela região. Enfim, ele tinha esse contato com os seus eleitores. E ele acabou se lançando prefeito, candidato a prefeito, em julho. Veio com representação, porque dizia que ele estava fazendo uma propaganda à época indevida, e o TSE entendeu que não. E na oportunidade, nesse julgamento, eu até falei o seguinte: ora, se o então mandatário não puder ter um contato com o seu eleitor, para tudo. Está tudo errado, o sistema não fecha, como diz o ministro Marco Aurélio. O sistema não fecha, temos que repensar tudo. Porque se nós passarmos a proibir qualquer tipo de manifestação e de contato
É isso, de 2 em 2 anos o país para. Então é algo que a gente tem que repensar, a gente tem que interpretar essas normas com razoabilidade, com bom senso. Porque comprar não faz sentido, né? E o interessante, até na origem etimológica do termo, né? Calar a boca de um deputado, né? Um parlamentar, né? Se ele não pode falar, realmente ele não tem o que fazer, né? No exercício dessa função. Então, me parece interessante. Então, haverá... nesse caso, eu terminei, aí eu disse com a minha deputada, agora tome cuidado. Por quê? Porque se alguém gerencie bem esse envio dessas mensagens, porque se alguém estiver sentindo desconfortável recebendo essas mensagens, eu acho melhor você deixar de mandar, porque é no momento em que a pessoa diz, olha, eu não quero receber informações do seu mandato. Essa insistência, eventualmente, já vai poder configurar propaganda eleitoral antecipada, não estou dizendo necessariamente, mas no momento que você tem uma pessoa que está com sua privacidade de alguma forma, né, relativizada no momento em que recebe, né, uma propaganda do seu mandato. Né? Se ela está recebendo e não está reclamando, não há problema em que essa propaganda seja enviada. Agora, a insistência, né, em invadir um ambiente que é muito privado daquela pessoa, aí já pode ter uma configuração distinta, é um cuidado interessante para que se tenha. Né? Mas o mero envio, né, de informações sobre o mandato, não sei se realmente caracterizaria. Né? Porque é uma coisa meio difícil, né? Ao mesmo tempo que a gente não tem condições, e não deve conter a liberdade de expressão nas redes sociais, uma coisa sobre o qual não é para o direito eleitoral, mas o direito vai ter que se debruçar, né, como é que a gente vai de alguma forma, tentar obter um marco ético, né, como disse Eric, para, a partir dele, formular um marco jurídico. Porque o certo é que reputações têm sido destruídas em redes sociais. Né? Reputações têm sido destruídas, né, e afora o envio de pornografia infantil, né, todo tipo de desgraça através, né, desses veículos. Né? Então, a sociedade, de alguma forma, vai ter que pensar nisso sem poder, isso é que é o difícil, não poderá reduzir, né, não poderá intervir no sentido de inibir a liberdade de expressão, mas de alguma forma vai ter que pensar, né, na sobrevivência da própria sociedade, né, porque as pessoas estão muito próximas. Então é como se todo mundo hoje no WhatsApp, né, estivesse preso numa casa com daquele programa Big Brother, o mundo inteiro, porque ele sai circulando, né, com uma facilidade que é absolutamente impressionante. Mas veja, em relação a essas propagandas que você recebe, que você não gostaria de receber, ou esses vídeos que chegam ao seu e-mail, ao seu WhatsApp, abre quem quer, né? Assiste quem quer, porque você recebe uma mensagem, eu recebo vários e-mails, às vezes eu não vou ler, você vê, você já deleta, você nem chega a abrir. Quantos e-mails? Eu faço isso constantemente. Eu não sei como conseguem os nossos e-mails, né? E aí ficam mandando uns entupidos, às vezes é uma loja que você vai, você preenche lá um cadastro infeliz daquele, e daí vão passando o seu e-mail, e acabou, você recebe várias e várias mensagens, mas você nem abre. Então acho que a gente tem que ter esse bom senso também. Então, já que o contexto se insere, né, da propaganda em rede social, se insere no contexto da propaganda geral, no contexto da internet, né, vem aí uma informação que eu sei que é relevante para todos, né, é vedada a propaganda paga na internet, né, isso está previsto na resolução 23404. Né, me foi feita uma pergunta sobre se alguém poderia ser pago para gerenciar o envio das mensagens. Talvez eu tenha entendido mal. Pois é. A Justiça Eleitoral vai falar, né? Há muitas pessoas questionando se você pode contratar um blogueiro, por exemplo, que tem um blog famoso, para ele fazer propaganda a seu respeito, de um candidato. Esses questionamentos certamente chegarão. A resolução prevê, né, que a vedação à propaganda paga. Eu penso que a contratação para gerenciamento não seria propriamente uma propaganda paga, desde que seja o gerenciamento de um perfil, né, que se refira ao próprio candidato. Né? Não sei se for realmente uma propaganda com um intuito comercial, talvez, né, vai depender da interpretação que o TSE
venha a dar, mas poderá configurar uma propaganda realmente, né, paga, né? Também na internet, né, a referência na resolução, a vedação ao anonimato. Eu sei que esse é um tema que interessa no Rio Grande do Norte por conta dos perfis fakes, né? Os perfis fakes, então os perfis fakes são ilegais, né? E há uma referência na resolução também no sentido dos perfis falsos, né? Não são os fakes, são os falsos, ou seja, né, você tem um candidato, cria um perfil falso daquele candidato e começa de alguma forma a fazer propaganda eleitoral irregular. A resolução, bom, a resolução a partir da lei prevê uma pena mais exacerbada quando se trata de um perfil desses falsos, né? Quando alguém se faz passar por terceiro no âmbito da internet, né? É assegurado, né? Que é realmente, do ponto de vista ético, é absolutamente terrível, né? É assegurado o direito de resposta, né? É assegurado o direito de resposta, assim como a cessação da divulgação e a previsão de multa. E aqui eu trouxe as 4 mídias principais para fazer uma análise. E eu vou trazer algumas reflexões que eu tenho e algumas preocupações que eu tenho, se vierem muitas ações acerca desse tema, né? Trouxe aqui o Twitter, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp é o mais difícil. Primeiro, vai ser muito difícil dar cumprimento a essas decisões, por exemplo, para retirada, por exemplo, de um perfil do Twitter, de uma menção, eventualmente, de uma propaganda irregular. E aí, mesmo aquela propaganda que se considera realmente irregular, aquela que é injuriosa, difamatória ou falsa, né, ou inverídica, que essa realmente é uma propaganda ilegal, né? Essa é uma propaganda que tem que ser proibida, né? Aquela que realmente, de alguma forma, ofende o outro candidato, ou aquela que engana o eleitor, né? Essa é a verdadeira propaganda da qual me parece que a Justiça Eleitoral deva se preocupar, né? E a gente, repito, não vai ser fácil. Na última eleição, logo após a última eleição, ainda estava no momento do pleito, quando eu estava no CNJ, chegaram 2 representações contra juízes eleitorais que estavam tentando dar cumprimento junto ao Google às suas decisões, porque aí cansaram de tentar dar cumprimento e decretaram a prisão do presidente do Google no Brasil. O argumento era de que o Google não tinha condições de cumprir no Brasil e que por isso seria necessária a expedição, que é da área jurídica, vai rir uma carta rogatória para cumprimento disso nos Estados Unidos, né? Que a eleição termina, a gente vem a outra e a carta rogatória não vem cumprida, né? Carta rogatória, para quem não é da área jurídica, é um instrumento extremamente burocrático de cooperação jurídica internacional e, especificamente nesse caso, permitiria o cumprimento da decisão judicial nos Estados Unidos. Tem um precedente recente no juiz federal norte-americano, não sei se era de Nova York, né, entendendo que nos Estados Unidos, né, não se pode alegar o fato de que a decisão deve ser cumprida no exterior, né, portanto, fora dos Estados Unidos, como argumento para que se exija a expedição de uma rogatória, né? E aí a discussão pode chegar ao ponto de que, não, por que não fazemos o mesmo? Parece que do ponto de vista jurídico é interessante. O problema é que uma coisa é uma decisão de um juiz federal americano, outra coisa é uma decisão contra um grande conglomerado informacional como esses da justiça brasileira. Não é a mesma coisa, né? Porque os riscos realmente, né, de descumprimento de uma ordem judicial americana são diferentes, né, do descumprimento de uma ordem judicial brasileira, né? O poder realmente de impor a decisão lá é muito diferente daqui, né? Tem esse precedente, mas a gente vai ter essa dificuldade aqui, não vai ser fácil mandar tirar alguma coisa do Twitter, do Instagram ou do Facebook, não. No WhatsApp, eu vou até honestamente dizer aqui para vocês, né, eu ainda estou tentando entender como é que se cumpre uma decisão, né? Como é que se cumpre uma decisão que tem por objeto o WhatsApp. Hoje pela manhã eu estava pensando, eu vou mandar para a companhia telefônica? Não vou. E aí eu conversei com o procurador da República hoje, ele me disse que houve essa discussão ainda na rede do Ministério Público Federal. Eles têm uma rede, né, que debatem temas relevantes. Eles estavam discutindo isso com um procurador da República de algum local do Brasil, colocou uma mensagem na rede dizendo que ainda não há como cumprir uma decisão relativa ao WhatsApp no Brasil. Ainda não há instrumentos. O procurador da República que já tentou. Porque eu não, sinceramente, Ana,
Eu não sei, e aí é cumprimento também, né? Eu não sei a quem dirigir essa ordem, porque realmente é um aplicativo, tem que ser a administração do aplicativo. Agora foi adquirido pelo Facebook, né? Oi? Não adianta você mandar para a companhia telefônica, Thaís. Não adianta. Depois do direito ao silêncio, que foi debatido no Brasil, o Google recebeu 120 mil pedidos para tirar lá no base do direito ao esquecimento. Não vai cumprir, é impossível. Pois é, né? Pois é. Eu não sei, sinceramente, na hora que vier um pedido, eu não sei, né, a quem dirigir. Eu sei que é administrado pelo Facebook, mas eu não sei se o presidente do Facebook do Brasil tem ingerência sobre o WhatsApp. Né? Sobre o WhatsApp. Então, assim, vai ser muito difícil fazer esse controle muito detalhista de WhatsApp. Né? E a gente tem um outro problema em relação ao WhatsApp. Mas veja, Bruno, o WhatsApp é uma troca de mensagem. Só que você não paga, porque o WhatsApp é como se fosse um SMS. Eu mando do meu celular para o seu celular. Ou eu mando do meu celular para o de todos os celulares. Vou mandar retirar o quê? O que você vai mandar retirar? Porque ele mandou uma mensagem verídica, mandou uma mensagem falsa. Mas o meu pensamento não era nem mandar retirar, porque não faria nem sentido. Já havia se exaurido, né, naquele telefone. Era no momento que eu precisasse da quebra do sigilo telemático. A quem eu ia dirigir essa ordem. Né? Se fosse necessário. Se ele é uma mensagem e você tem um ponto inicial de discussão da última mensagem, você tem o início da sequência telemática a chegar aonde você quiser chegar. Ele é enviável, inexequível, mas você tem um primeiro ponto. Não, eu sei que é. Não, Eric, eu sei que tem, mas eu não sei quem é, a quem eu vou dirigir. Eu liguei para o Walter Nunes, que é nosso juiz criminal aqui, ele também não sabe a quem dirigir. Realmente a gente nunca recebeu nada no WhatsApp. Pelo menos aqui no Rio Grande do Norte não existe nada em WhatsApp. A novidade vai ser nessa campanha. Não chega. A partir de amanhã, porque já está no WhatsApp, com certeza, e que nós não temos como sindicar o problema do WhatsApp. Os políticos já começaram a se comunicar. Daqui a pouco eu estou com água aqui na frente, eu jogo água nesse computador de Thaís, aí peço para ela botar isso no... Pronto, resolve. Então, Oi? Perfeito. Então no Twitter... Mas como é que eu não tiro o WhatsApp do ar, Ana? Porque isso é uma rede internacional. Pronto, no caso, eu estive recentemente na China. Né? Não funciona o Facebook na China. Não funciona o Facebook na China. Não funciona. É censurado. Não funciona. Não funciona o Facebook e não funciona o Twitter. Funciona só o Instagram. Eu sou das redes sociais também. E o WhatsApp funciona. Realmente funciona. Graças a Deus, senão seria caríssimo se comunicar com o Brasil. Né? Não funciona. Agora, eu quero saber quem é ministra. A senhora que é ministra, porque eu sou um pobre coitado. A senhora tiraria do ar o Facebook? Complicado. Não é? É muito difícil se mexer, né, com uma rede social como essa. Realmente há uma forte dificuldade. No que se refere ao WhatsApp, eu ainda pensei, né, eventualmente havendo a necessidade de interceptação, porque aí ia se aplicar a lei que regula as interceptações telefônicas, né? As interceptações telefônicas. Porque eu poderia realmente acompanhar sucessivas violações a regras de propaganda. Né? Mas aí tem um outro problema, e esse vai ser jurídico. Nenhum crime de propaganda, eu chequei um por um, é punível com reclusão. E a interceptação telefônica, ela somente é possível no Brasil, na esfera criminal, e se houver um crime punível com reclusão. Então eu não vou poder interceptar um WhatsApp de matéria eleitoral. O que eu posso fazer em relação às três, Instagram, Twitter, Facebook e WhatsApp, é identificar o IP do computador com a quebra do sigilo telefônico. E aí o Marco Civil da Internet, né, prevê claramente que isso é possível no processo civil. Então será possível no processo eleitoral, a menos que se declare a inconstitucionalidade do Marco Civil da Internet. Né? Então nesse sentido será possível. Se não, né, realmente, se depender de uma interceptação telemática, no caso, porque vai ser um WhatsApp, não haverá a possibilidade de cumprimento. E assim, o que acontece no WhatsApp, a gente pode mudar o número. O próprio começar a mandar o número, só trocar. Pois é, e aí tem umas... aí tem um aspecto... Mas o WhatsApp, você só tem as mensagens, ou tem uma página na internet, o WhatsApp também. Então, não vai ter, é só mensagem. Mas eu acho, Heitor, que ele tem... Se eu conseguisse cumprir,
eu realmente mandaria a mensagem e ele me identificaria se saiu daquele número, embora você possa, porque isso aí na verdade é como você tem o seu Twitter, você pode mudar do Marco Bruno, que é o meu, e o seu é Heitor, você muda do meu para o seu, mas se for a minha mensagem, lá no Twitter está ali uma mensagem regular, por mim postada, está no Marco Bruno, embora no seu telefone, a mesma coisa ocorrerá no WhatsApp. Então, teoricamente eu poderia, mas eu tenho que ser muito honesto. Eu penso. Olha, assim, é muito triste o que eu vou dizer, mas se quiser, e aí olhando para os advogados que são chatos da história, se quiserem litigar isso, será, não, que Renato está na mesa, respeito. Coisa desagradável. Se quiserem litigar por esse lado, vai ser inglório, não vai ser possível. Eu não acredito que nós seremos. Pois é, não, vai ser uma coisa inacreditável. O que é que eu propus ontem como uma forma de mitigar o problema da propaganda injuriosa, caluniosa, difamatória ou falsa, lá no TRE do Rio Grande do Norte, né? O que é que eu propus? Propus ao excelentíssimo senhor corregedor que o tribunal promovesse uma campanha de almoço, né? Promovesse uma campanha educativa, por quê? O que as pessoas não estão se lembrando é que essa disseminação de mensagens via WhatsApp, ela é de responsabilidade de quem retransmite. Então, assim, a população tem que se conscientizar de que qualquer pessoa que botar, copiar e colar, em tese, pode ser punida, né? Claro, porque é partícipe da propaganda irregular. Então, essa campanha educativa, de alguma forma, pode ajudar que as pessoas, né, para que as pessoas deixem de irresponsavelmente, né, transmitir mensagens que de fato violam a lei eleitoral. Eu acho que é uma tentativa até mais interessante, né, ministra, do que essa intervenção autoritária, né, jurisdicional autoritária. Me parece que seria mais simpático, né, no sentido, né, de se tentar uma... Acompanhe o relator. Está vendo? Estão influenciando até o TSE, né? Então, basicamente o que eu tinha, eu acho que já me recebi, não foi, Renato? Basicamente o que eu tinha para dizer aos senhores seria isso, ministro, mais uma vez, lhe agradeço pela gentileza da presença, espero que tenha gostado do nosso projeto, agradeço a Érico também, né? E agradeço a vocês pela atenção. Deixa o Renato encerrar aí